Olá pessoal, hoje eu quero conversar com você sobre os ensinamentos de Saint-Germain. No final desse vídeo eu farei a leitura do capítulo 1 do livro de ouro de Saint-Germain e desde já eu peço que você ouça a leitura até o final, porque eu tenho certeza que se você ouvir essa leitura, você vai compreender melhor as ideias que eu quero trazer hoje e que certamente farão alguma diferença na sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Assim você contribui para o canal crescer e contribui também para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos como este. E assim todos possam criar um novo mundo, possam despertar para uma nova era. Então vamos lá? Brevemente, quem foi Saint-Germain? Quem quiser saber mais sobre as vidas ou sobre as reencarnações de Saint-Germain, que não foram poucas, vai encontrar muito conteúdo legal, muita informação legal aqui mesmo no YouTube. É só pesquisar. Mas, resumidamente, Saint-Germain foi uma das figuras mais misteriosas do século XVIII. Ele faleceu em 1784 e foi considerado um místico, um grande alquimista. Alquimista porque ele tinha a habilidade de transformar metais inferiores em ouro. Ele foi cientista, era ligado às artes, admirava música, tocava violino, era compositor, enfim. Essas são algumas dentre as muitas habilidades que tinha Saint-Germain. E espiritualmente, Saint-Germain é considerado um dos membros da Fraternidade Branca, também conhecidos mestres ascensionados. Ascensionados porque são seres que viveram, estiveram encarnados aqui no planeta. A Fraternidade Branca ou Irmandade Branca é um conselho, um colegiado de mestres de seres de luz, responsáveis pela proteção planetária. São verdadeiros guardiões de luz do planeta e ainda são responsáveis pela orientação do despertar de consciência dos humanos. A Fraternidade Branca, este grande conselho de luz, é formada por 7 membros, 7 mestres ascensionados. Em outro vídeo eu posso até falar um pouco mais sobre cada um desses 7 mestres. Mas, passando bem rapidamente, cada mestre ascensionado corresponde a um raio de luz com cores correspondentes, e essas cores são cores que se identificam energeticamente com as energias dos 7 chakras do corpo humano. Aí nós temos o mestre El Moryankam, no primeiro raio, o mestre Lanto, no segundo raio, e sucessivamente a mestra Rovena, o mestre Serapis Bey, o mestre Hilarion, o 6º raio está ligado à mestra Nada, e o 7º raio corresponde ao mestre Saint-Germain, que corresponde ao raio violeta. O raio violeta é considerado o símbolo da nova era, a era de Aquário, e traz a ideia de libertação da luz da alma, da alquimia que transforma as sombras em raios de existência livre. Enfim, esses 7 mestres, e aqui eu faço um parênteses, o fato de estarem hierarquicamente definidos como sendo 7 mestres, isso não significa que só existam só estes, mas sim uma legião de mestres ascensionados. Há outros mestres e avatares cuidando da humanidade desde milênios de anos, mas esses 7 foram esse conselho, é o conselho atual que governa, é até conhecido como governo oculto, formam esta egrégora de luz que hoje comanda o planeta Terra, né, ou toma conta do planeta Terra. Estes 7 mestres, como eu disse, são seres de muita luz. São seres que fizeram grandes feitos espirituais aqui no mundo. Jesus Cristo foi um deles. Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, foi outro. E muitos outros passaram por aqui. E passaram aqui para transmitir seus conhecimentos espirituais, morais, intelectuais para a humanidade. Ou melhor, eu diria que esses seres conheciam os verdadeiros mistérios das dimensões espirituais. E desceram aqui na Terra para mostrar aos humanos, para despertar os humanos a reconhecerem sua própria divindade.
Estes seres conheciam os mistérios da essência divina e conheciam o funcionamento da conexão da centelha com o todo, se aproximando assim do ideal divino, se aproximando assim da ideia de Deus como fonte de criação. E qual foi e qual é o objetivo dessa grande fraternidade branca ou desses mestres ascensionados? Qual é o objetivo desses seres de luz? O objetivo é fazer com que os humanos lembrem de quem verdadeiramente são. O objetivo é fazer com que lembremos como se conectar com a fonte, que é uma habilidade inata do ser humano. Gente, vamos acompanhar o raciocínio. Outro dia eu falei sobre a banalização e sobre a superficialidade que estão tratando as ferramentas de Axis. Se você não viu esse vídeo, procure aqui no canal e assista para entender melhor o que eu estou dizendo. Vamos lá. Tem que seguir o raciocínio. Veja, estamos há milhões de anos, ou não precisamos ir muito longe. Estamos há pelo menos 2000 anos sendo auxiliados por esses seres de luz. Para que a gente acorde, a gente precisa acordar. Leia Neville Goddard e entenda a metafísica dos ensinamentos de Jesus, a metafísica dos textos bíblicos. Estude os ensinamentos de Jesus e entenda realmente o que ele veio fazer aqui na Terra. Além do que dizem de salvar a humanidade, dando-nos a falsa ideia de que somos pecadores. Não, gente, Jesus veio aqui e nos disse, eu sou. Eu vou repetir. Jesus dizia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Reconhecendo o único poder da fonte que é Deus em ação dentro de nós. Jesus veio aqui para nos libertar das algemas das nossas limitações mentais. Axis fala a todo momento para sermos nós mesmos. O Dr. Dan Heer escreveu um livro maravilhoso cujo título é Seja Você Mudando o Mundo, Agora é a Hora. A física quântica, o Axis e muitos outros que vieram aqui disseram: pensamentos, sentimentos e emoções criam a sua realidade. O livro documentário O Segredo, lançado em 2006 nos cinemas, trouxe a ideia que você pode criar a vida que deseja a partir da sua visualização. Neville Goddard vai além e diz que você pode manifestar qualquer coisa na sua vida a partir da visualização e a partir do sentir. Neville fala do sentimento, do sentir. E ele fala que somos fontes da fonte. A Cabala, filosofia milenar que esteve sob segredo por milhões de anos, fala que nesta realidade, na realidade física, material, somos apenas 1% do que realmente somos. Aí você vai estudar Saint-Germain, que viveu lá no século XVIII, e diz: você só vai acordar quando começar a entender o eu sou, eu sou. Ah, que interessante! Quando Axis diz seja você, não é para ser quem você é nesta realidade. Não é para você se identificar com essa realidade. Não é para você entender o ser você de forma superficial e infantil, como eu disse no outro vídeo. E dizer, eu sou bocudo mesmo, então eu vou ser bocudo e dane-se os outros. Ou, eu sou assim mesmo e vou ser assim. Conhece a síndrome de Gabriela? Pois é. Já que o Axis fala em ser você, eu vou ser o que eu quero ser e dane-se o outro. Esquece do todo, do coletivo. Olha apenas para o seu umbigo, sem olhar para o próximo, sem olhar para o todo. O Axis também fala da não exclusão e do não julgamento, que é incluir tudo. Percebe que a pegada é mais profunda? Seja você, seja a sua essência. Seja 100% a fonte e não apenas 1% dela. Seja você e seja consciente que você está conectado ao todo. E o todo está conectado a você. Aquilo que você faz vai interferir no todo. Vai interferir no mundo. E o todo interfere em você.
Dr. Joe Dispenza traz a ideia e desenvolve um projeto de despertar de consciência por meio de meditações, cujo objetivo é sobrecriar um novo eu. Criar um novo eu a partir de novos hábitos. Oi? Como assim? Sim, porque você se tornou quem você é, um eu formado pelo meio onde você foi inserido. E segundo o Dr. Joy, você pode se recriar a partir de novos hábitos, a partir de hábitos conscientes. Sim, a verdade é que a gente se acostumou a ser quem a gente é, ser quem o meio quer que sejamos. A gente se acostumou a viver na realidade do 1%. A gente se acostumou a ser o 1%. Desde os anos de 2000, não há um consenso entre os estudiosos, mas desde 2000 iniciamos o começo da Era de Aquário. Outros estudiosos dizem que a nova era só irá começar no ano de 2600. Enfim, o fato é que estamos acordando a nossa consciência para lembrarmos de quem verdadeiramente somos. Pense além da matéria, pense na fonte. Não dá para compreender tudo isso se separarmos matéria do espiritual. Não dá para acordarmos se separarmos a energia física da energia espiritual. Precisamos lembrar desta conexão. O que eu acabei de dizer aqui do Axis, não julgamento, não exclusão. Unir matéria e espírito, sem divisão. Bom, vamos lá, seguindo no raciocínio. Por alguma razão, fomos programados para esquecermos quem somos. A fonte conectada à fonte maior. O eu inferior, entre parênteses aqui o mundo físico, o mundo da matéria, o corpo físico com seus corpos sutis, representa apenas o 1% do todo, conectado ao eu superior, entre parênteses, 99% real e verdadeiro, plano espiritual. Fomos programados para esquecermos desse 99%. Por quem? Por quê? Ainda não estamos conscientes. Alguns até já. Outros têm uma vaga memória. Enfim, quem fez essas programações foi muito, mas muito inteligente. E foi muito ardiloso e conhece com expertise uma tecnologia muito avançada. Preste atenção, tá? Seguindo aqui. Preste atenção no funcionamento desta tecnologia alienante. Implantaram nos seres humanos um programa que é retroalimentado por reprogramações que são autoativadas pelo próprio ser humano. Nossa, Eliane, sério? Sim, sério. Veja que inteligência maquiavélica. Criar uma programação na raça humana que é retroalimentada, que é reprogramada pela própria raça humana. Nos escravizamos, nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. Nos tornamos reféns dessas programações que são reprogramadas com ativações mentais feitas por nós. E assim criamos a falsa ilusão do nosso livre-arbítrio. Falamos que temos o livre-arbítrio, no entanto, estamos presos nessas programações. Usamos a fonte sem saber que estamos usando a fonte. Usamos a fonte para criar as limitações da nossa vida. Prestou atenção no que eu disse? Preste atenção que isso é muito importante. As pessoas usam a própria fonte sem saber que estão usando a própria fonte para criar as limitações da vida. Sendo que, se estivéssemos conscientes da grandiosidade da fonte, do poder da fonte, poderíamos criar um mundo de paz, um mundo de amor, de alegria, de facilidade, de riqueza, de abundância. Poderíamos criar literalmente o paraíso. Porém, estamos programados para viver no looping das reencarnações ativadas por esse sistema de autoprogramações. Estamos presos pelas correntes da mente
Estamos presos pelas correntes do material, do físico, e assim usamos a fonte para criar guerras, ódio, dor, doença, tristeza, dificuldades, escassez, pobreza e por aí vai. Criamos limitações infinitas e é reencarnação atrás de reencarnação. Afinal, como eu disse, o sistema é autoalimentado pelas programações das limitações, das ilusões. Aí você faz uma série de sessões de barras ou processos de Axis, passa por uma série de sessões de Reiki, recebe uma série de passes espíritas, faz aquela constelação familiar maravilhosa que revelou os emaranhamentos da sua família e as ordens universais do amor foram restabelecidas no seu sistema. Mas tudo isso dura pouco. As coisas melhoram por um tempo, você fica mais esperançoso, as coisas parecem caminhar mais tranquilamente, com mais leveza. Aí você diz, agora vai. Só que não. Só que não. Infelizmente, toda a leveza, toda a felicidade, toda a fé e esperanças experimentadas duraram pouco. E você, tempo depois, você volta para os mesmos traumas e dramas da sua realidade. Ou seja, o programa foi ativado novamente. O programa que você mesmo programou foi autoativado. Percebe? Percebe o plano maquiavélico desse sistema que fomos e estamos inseridos? Sistema esse que não quer que saibamos da verdade. Sistemas que criamos a partir das ilusões da mente, com o objetivo de fazer com que não lembremos quem verdadeiramente somos. Por isto, estamos sendo auxiliados, estamos sendo orientados por esses seres de luz, né? Esses seres da fraternidade branca, desse governo oculto que governa a Terra, para fazer a gente acordar. Então vamos lá, voltando para Saint-Germain. Eu vou ler o capítulo 1 do livro de ouro de Saint-Germain. E como eu disse no início do vídeo, é importante você acompanhar a leitura até o final, que aí você vai entender melhor o que eu falei até agora. E no próximo vídeo nós faremos uma meditação com os decretos retirados deste capítulo, que são para desprogramar todos os programas que você usou, para criar inconscientemente as limitações da sua vida. E assim, você vai começar a usar a fonte, o 100% da fonte, para criar um novo mundo, um mundo de paz, um mundo de saúde, de amor, de alegria, de prosperidade. Então vamos lá? Capítulo 1 do livro de Saint-Germain. Eu sou. A vida, em todas as suas atividades, onde quer que se manifeste, representa o Criador, Todo-Poderoso em ação. Devido ao desconhecimento de como aplicar o pensamento, o sentimento, os humanos interrompem a passagem da essência da vida. Se assim não fosse, a vida expressaria sua perfeição, com toda a naturalidade em todos os seus momentos e emoções. Lembra que eu falei que se soubéssemos usar a fonte, criaríamos um paraíso aqui na Terra? Seguindo. A tendência natural da vida é o convívio com o amor, a paz, a beleza, a harmonia e a opulência. É indiferente para a própria vida se vós utilizais ou não destes benefícios, mas eles continuam surgindo, mais e mais, para manifestar sua perfeição, sempre com o impulso vivificador que lhes é inerte. Quando a gente usa a fonte sem conhecimento, a gente cria um mundo falso, um mundo de ilusão. Isso foi comentário meu, tá? Eu sou é a atividade da vida. É inacreditável como os estudantes mais sinceros nem sempre chegam a captar o verdadeiro significado dessas duas palavras. Quando dizeis eu sou, sentindo profundamente, contatais a fonte da vida eterna,
para que ela transcorra sem obstáculos ao longo do seu curso. Assim, abris amplamente a porta para o seu fluxo natural. Quando dizeis eu não sou, fechais a comporta que gera o fluxo dessa magna energia. Eu sou é a plena atividade de Deus. Coloquei em vossa frente infinitas vezes a verdade de Deus em ação. Quero que compreendais que a primeira expressão de todo ser individualizado em qualquer lugar do universo, seja em pensamento, sentimento ou palavra, é eu sou, reconhecendo assim sua própria vitoriosa divindade. O estudante que busca, ao tentar compreender e aplicar essas poderosas leis, tem que manter estrita vigilância sobre seus pensamentos e atitudes. Gente, orai e vigiai. Orai e vigiai seus pensamentos. Por quê? Quando se pensa ou diz não sou, não posso ou eu não tenho, está sufocando a magna presença interna, mesmo que inconscientemente, de forma tangível, como se colocasse as mãos ao redor do pescoço de alguém, impedindo sua respiração. A diferença desse gesto na forma externa é que podeis, com o pensamento, governar vossas mãos e afrouxá-las a qualquer momento. Gente, você é o senhor dos seus pensamentos. A gente é o senhor dos nossos pensamentos, não os pensamentos que controlam a gente. Voltando para a leitura. Quando alguém faz uma declaração de não ser, não ter ou não poder, coloque em movimento a energia ilimitada, que continua atuando até que seja anulada e transmutada a sua ação. Isto mostra o enorme poder que tens para qualificar, ordenar e determinar a forma que desejais que atue a grande energia de Deus. Digo-vos, amado estudante, que dinamite é menos perigosa. Uma carga de dinamite desintegraria vosso corpo, enquanto pensamentos ignorantes, lançados sem controle, travam a roda da reencarnação indefinidamente. Entre parênteses, a humanidade deve ser informada que as pessoas morrem e reencarnam, na maioria das vezes nas cidades onde moravam, porque constituíram raízes que as atraem ao mesmo lugar. Então, gente, é como eu falei, estamos presos nas correntes dos pensamentos para viver na prisão perpétua das reencarnações. Então, continuando. O estudante que busca, ao reencarnar, deve dar a seguinte ordem: na próxima vez nascerei em uma família de luz. As portas do progresso lhe serão abertas imediatamente, tão só pela sinceridade desse pedido. Gente, veja que lindo, né? Sendo o Senhor da nossa mente, nós interrompemos esses loops de reencarnações. Continuando. Enquanto dure um decreto sem ser detido, transmutado e dissolvido, o mesmo continuará imperando per secula seculorum, né? Ou seja, por séculos, por disposição do próprio indivíduo. Veja então quão importante é que saibais o que estáis fazendo ao usar atitudes incorretas, mesmo que impensadamente. Estareis empregando o mais potente divino princípio da atividade no universo, o eu sou. Veja aqui que quando ele fala continuar imperando, né, por séculos, por disposição do próprio indivíduo, programar, é o programa se autoativando, né? Você mesmo ativando o programa das limitações. Seguindo, compreendei, não se trata de apenas uma atividade, ideia oriental, estrangeira, vã ou leviana, nem de eventual exagero. Trata-se do mais alto princípio da vida, usado e expressado através de todas as civilizações que tenham existido. Lembrai-vos, primeiro, que toda forma de vida consciente de si mesma expressa o eu sou.
que é muito mais do que o simples eu existo. Em seu contato com o exterior, com a atividade incorretamente qualificada, o estudante pode aceitar coisas inferiores ao eu sou. Amado discípulo, quando dizeis eu estou enfermo, deliberadamente invertes a perfeição que contém o processo vital. Estás batizando com algo alheio o que o eu sou não possuiu. Através de muitos séculos de ignorância e incompreensão, a humanidade carregou falsos conceitos que deterioraram até a atmosfera que a rodeia. Devo então repetir que, quando anunciais estou enfermo, enunciais uma flagrante mentira com relação à divindade. Ela, entre parênteses o eu sou, jamais conhecerá a doença. É sempre plena de saúde e vida. Peço-vos, amado estudante, em nome do Pai e Mãe de toda a criação, o grande Espírito Todo-Poderoso que move em todas as coisas visíveis e invisíveis, que cesseis de empregar falsos termos em relação à divindade, pois é impossível que tenhais liberdade enquanto os continueis usando. Gente, verdade. Temos livre-arbítrio? Né? Depois dessa leitura, a gente tem livre-arbítrio? Sempre insistirei para que verdadeiramente reconheçais e aceiteis a magna presença do Criador, Pai, Mãe e Filhos, como criação, comentário meu. Novamente, sempre insistirei para que verdadeiramente reconheçais e aceiteis a magna presença do Criador, Pai, Mãe e Filhos, eu sou. Pois assim não tereis mais condições adversas. Suplico em nome do mais alto dos altos que cada vez em que vós encontreis dizendo que estáis doente, pobre ou em situações adversas, instantaneamente invertais esta condição fatal, declarando mentalmente com toda a intensidade de vosso eu sou, que tem saúde, opulência, felicidade, paz e perfeição. Aqui, gente, a gente já tem o primeiro decreto. Continuando. Cessar de dar poderes a condições externas, a pessoas, a lugares, ferramentas e coisas, pois somente o eu sou é o poder de reconhecer a perfeição em cada um em todas as partes. Quando pensais na expressão eu sou, significa que já sabeis que tendes o Criador, o Todo-Poderoso em ação, atuando em tua vida. Não permitais que falsas avaliações, conclusões e palavras continuem governando e limitando-vos. Lembrai constantemente, eu sou vida, opulência e verdade, já manifestadas em mim. Assim, lembrai-vos dessa presença invencível, mantendo a porta aberta para que ela, entre parênteses, a presença eu sou, mostre em vossa manifestação externa toda a sua perfeição. Gente, não permitir ser o que o meio, o que o sistema quer que sejamos. Continuando. Excluir de vossos pensamentos a crença de que, se continuais a usar decretos errados, de alguma maneira a nossa vida melhorará ou manifestará coisas boas. É impossível que isso aconteça. Nos pastos, usam-se ferros para marcar as reses. Eu gostaria de poder marcar-vos com um outro ferro, o ferro incandescente do amor, que fixasse em vossa consciência o eu sou, e que não pudesseis fugir do uso constante dessa grande e gloriosa presença que sois. Quando qualquer condição imperfeita aparecer em vossa experiência, declarai veemente que não é verdade, que aceitais somente a presença do Criador e a sua perfeição em tua vida. Pessoal, quando você usa a fonte a partir da programação, você cria uma ilusão, você cria algo que não é real. E quando você usa a fonte com consciência,
você só acessa perfeição, tá? Só foi também um comentário meu. Voltando para a leitura. Cada vez que aceitais as falsas aparências, fazei com que elas se expressem e se manifestem em tua vida. Isto é uma lei comprovada plenamente. Hoje a ti concedo para libertar-te. Entre vós há a crença de que é suficiente apenas não acreditar na antiga ideia de bruxaria, para estar livre dela. A bruxaria não é senão o incorreto uso dos poderes espirituais. Ela é constituída pela inversão dos poderes usados para o bem. Hoje em dia, bruxarias são empregadas por inúmeros políticos, líderes, religiosos, empresários corporativos e midiáticos, celebridades, autores, cantores e atores usando o poder mental qualificado para moldar e implantar comportamentos e opiniões alheios à naturalidade e perfeição de toda a criação harmoniosa. Se essa força usada em sentido inverso por aqueles que ocupam cargos públicos, religiosos e de poderes financeiros, fosse empregada dessa forma positiva, não somente os libertaria, como também preencheria o mundo político, religioso e artístico de liberdade e justiça. Viveriam os humanos em um mundo natural, onde a ação do único poderoso Criador predominaria em todos os momentos. Aqui um adendo. Quem fez o fundamento lembra dos tipos de humanos, ok? Né? Os políticos, religiosos, aqueles que têm controle financeiro, os poderes, né, financeiros, né? Quem fez o fundamento sabe de quem estou falando. Como aconteceu com as grandes civilizações antigas, assim acontece hoje. Aqueles que usam mal o poder da mente ausentam a harmonia, encarnação após encarnação. Exorto a que estabeleçais o seguinte propósito: eu não aceito, nem adoto condições de ambiente alheio, nem de coisa que me rodeia, não provenientes de Deus, do bem e do meu eu sou. Outro decreto. Precisais adquirir o hábito de governar vossa energia. Sentai-vos várias vezes ao dia e aquentai-vos, né? Uma meditação, correndo as suas barras. Acalmai vosso ser externo. Isto permitirá que vos suprais com a devida energia. Aprendereis a ordená-la e a controlá-la, para que ela, entre parênteses, vossa energia, esteja calma. Aquietai-vos enfrentando os pensamentos que surgirem em tua mente e os sentimentos que predominarem em seu coração, elevando-os à altura do teu eu sou. O estudante que busca deve estar alerta para reconhecer seus próprios erros. Não deve esperar que alguém aponte seus defeitos, mas, se assim acontece, deverá aceitá-lo com humildade, né? Não reagir e não resistir, né? Baixando barreiras. Deve examinar-se e eliminar tudo aquilo que não seja perfeito e harmonioso no seu caminho. A forma de conseguir esse objetivo é declarando que não se tem hábitos que não estejam em total harmonia com a fonte criadora. Logo, sendo eu criação da grande e poderosa perfeição, sou sua forma individual perfeita. Esse pensamento traz uma libertação universal, existencialmente, que seria impossível de conseguir de qualquer outra forma. Lembrai-vos, ninguém pode fazer nada por vós. Deveis fazê-lo por vós mesmos. Nesse trabalho, neste ensinamento e nessa radiação, todas as coisas velhas do indivíduo saem para serem consumidas. Antes de queixar-vos das coisas que experimentais, em vós e em vosso mundo, lembrai-vos que elas podem ser transmutadas. Tende cuidado em não fixar a atenção naquelas coisas das quais quereis livrar-vos. Não deveis lembrar daquilo que não deu certo.
Não é maravilhoso que depois dos séculos em que estivestes construindo limitações, possais em pouco tempo extirpá-las, conquistando a liberdade através do teu próprio esforço? A forma mais rápida de conseguir essa conquista é empregando o humor. A sensação leve que dá alegria permite maravilhosas manifestações na manipulação dos sentimentos. Se vos empenhais em invocar a lei do perdão, podeis consumir todas as más criações do passado com a chama violeta transmutadora e sereis verdadeiramente livres. Aí sim, né, gente? Aí sim nós teríamos o nosso livre-arbítrio. E só se referindo à chama violeta, né? Como eu falei no início do vídeo, o Mestre Saint-Germain ocupa o 7º grau, né, na hierarquia da fraternidade com o raio violeta, que é considerado o símbolo da nova era, né? Na nova era de Aquário, traz a ideia da libertação da luz da alma, né? Seríamos realmente livres, porque teríamos aí sim o nosso livre-arbítrio. Deveis ter, voltando para a leitura, deveis ter consciência de que a chama violeta é a ativa presença do Todo-Poderoso agindo. Quando sintais desejo de fazer algo construtivo, esforçai-vos com toda a força interior para consegui-lo. Mesmo que não presencieis a manifestação imediata, não vos preocupeis, pois os frutos virão inevitavelmente. Gente, é ter fé, ter a certeza. Ter fé, ter certeza. A dúvida mata o milagre. A dúvida, gente, é o gatilho para ativar o programa novamente. Então, tenha fé, tenha certeza que você já conseguiu aquele seu desejo, né? E sair daquele lugar de imediatismo que a gente vive hoje. Voltando, o trabalho de um mestre é que o discípulo compreenda o que significa aceitar. Aquilo que o indivíduo aceita estipula as mudanças que ele fará em sua vida. Se ele prende sua atenção em uma coisa, está fazendo ou unificando-se com ela, identificando os erros e substituindo-os pelos elevados conceitos mostrados na senda da verdade. Quando a mente aceita alguma coisa ou condição, está decretando mudanças em seu mundo interior. Por acaso, acreditais que um homem que vê uma perigosa serpente caminha deliberadamente para ela, permitindo o bote? É claro que não. Pois é isso que fazem os discípulos quando permitem que sua atenção retorne aos antigos problemas. A atividade exterior, quando a deixamos agir, desgovernada, sempre nos conduz ao erro. Quando um quadro construtivo se ilumina em vossa mente, torna-se realidade. E essa realidade surge sempre que mantiverdes esse quadro em vossa lembrança. Sabeis que é possível fazer tão consciente a presença do Criador Eterno, que a qualquer momento podereis ver e sentir a sua radiação, derramando-se plenamente em vós. Para tudo, o que não quer o estudante demonstra confiança no mundo exterior. Por isso, para que se concretize o que ele deseja, deve confiar na materialização do que já foi elaborado no plano espiritual, né? No mundo das ideias. Pensamos, já temos aquilo que pensamos, o nosso desejo, no vórtex do universo. Como materializar isso? Visualizando e sentindo. Continuando, deve sempre acreditar em si mesmo, colocando em prática esses ensinamentos, intensificando essa atividade. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou seguir com a leitura e reflexões do capítulo 2, que é Deus ativo, tá ok? Meu nome é Eliane Bin, eu sou mediadora de consciência e orientadora do Novo Eu. Acesse nossa agenda de cursos e atendimentos no link da descrição. Gratidão e até o próximo.